Olá! Nessa aula falaremos sobre laços ou loops, né, do inglês. Então, na linguagem Java existem essas 4 maneiras aqui de se fazer um loop, um laço. O que isso quer dizer? Um loop ele é utilizado quando a gente quer repetir um trecho do código ou uma parte de um código nos baseando em uma condição, né? Então, vamos ver isso no código. Então, aqui, o primeiro tipo de laço que a gente vai ver é o while, né? E a sintaxe é mais ou menos assim. Então, você tem aqui while, e entre os parênteses você vai ter a condição de término, né, desse laço, e tudo que tiver aqui entre os colchetes vai ser executado enquanto a condição que tiver aqui em cima for verdadeira, né? Então vamos criar, por exemplo, aqui uma variável que a gente vai chamar de contador e vamos definir um valor para ela, então 100, por exemplo. E aqui a gente vai dizer que enquanto o contador for maior ou igual a 40, a gente vai querer executar aqui dentro esse código, né? Então, contando, e vamos colocar aqui, não esse, mas vamos colocar o outro, printf, para a gente poder colocar aqui o valor do nosso contador. Então, aqui, e vamos passar o contador, e vamos diminuir o contador em 10, né? Então, o que acontece aqui? A gente tem uma condição, enquanto essa condição for verdadeira, essa condição for verdadeira, a gente vai executar isso aqui, e depois de mostrar isso aqui para o usuário, a gente vai diminuir o contador em menos 10. Né? Em algum momento, então, esse código vai ser executado de novo, mas aí o contador já não vai ser mais 100, vai ser 100 menos 10, 90. Então, depois vai ser 80, 70 e por assim vai, até chegar um momento em que um contador vai chegar nessa condição aqui, e essa condição vai deixar de ser verdadeira. Então vamos rodar aqui. Né? Então a gente vê aqui contando 100, contando 90, 80, 70, 60, 50, 40, e como depois de 40 a gente vai chegar no valor 30, né? Que vai estar aqui dentro. Não é maior ou igual a 40, a gente sai desse laço de repetição. Né? Então, bem simples na verdade. A gente tem que tomar cuidado na hora de criar laços, porque esses laços eles podem ser infinitos. Né? Vamos supor que eu tenha errado, né? E eu coloque aqui, por exemplo, o sinal de mais. Né? E enquanto o contador ele for maior ou igual a 40, isso aqui vai ser executado. A questão é que eu estou sempre somando ao contador, que já é 100, mais 10. Ou seja, essa condição ela vai ser sempre verdadeira. E nesse caso, eu não vou conseguir sair mais do loop, né? Sair mais desse laço aqui. Então vamos executar. E vou colocar aqui mais uma quebra de linha, só para a gente poder visualizar melhor aqui embaixo o que acontece. Né? Então vou executar aqui. Vocês vão ver que rapidamente esse número cresce, e isso até o infinito, no caso, até que a minha memória seja totalmente utilizada por esse programa aqui. Né? Então, tomem cuidado aí na hora de criar a condição de término do laço ou do loop aí de vocês. Né? Bom, logicamente há momentos em que isso é necessário, né? E nesse caso eu só peço para que vocês usem um pouco assim, pensar 2 vezes antes de colocar a condição, para que vocês não criem um loop infinito sem intenção. Bom, o nosso próximo tipo, né, de loop é chamado de do-while, né? Então do, e aqui while, né? E na verdade a diferença entre o while e o do-while é que você vai executar primeiro o que está dentro aqui, né? Enquanto for verdadeiro,
a gente vai voltar aqui em cima e vai executar o código, né? Então vamos criar uma espécie de adivinhador de números, né? Então vamos colocar aqui número a ser de número. Vamos colocar de número. E vamos colocar aqui que a gente vai criar um número aleatório. Um número aleatório, que eu vou salvar ali naquela variável número. E vamos colocar aqui o chute, que vai ser o chute do usuário. Então, eu vou mostrar para o usuário uma mensagem, né? Qual número estou pensando entre 1 e 5, né? E vou pegar do terminal o número que o usuário quiser dizer, né? Então essa classe aqui já é conhecida para pegar a entrada do usuário. E vamos colocar aqui, se o chute for igual ao número, né, que foi gerado aleatoriamente ali, então vamos mostrar uma mensagem, parabéns, né, parabéns. E se o número for, se o chute, né, se o chute for maior que o número, então se o chute for maior que o número, vamos falar aqui, opa, o meu número é maior do que o seu chute. E a última opção é se o chute for menor. Então vamos colocar aqui, opa, o meu número é menor do que o seu chute. E isso aqui eu quero que rode o tempo todo, enquanto o chute for igual, for diferente, na verdade, do número do usuário, né? Então vamos rodar aqui para a gente ver o que acontece. Então aqui, né, qual número eu estou pensando entre 1 e 5? Então vamos colocar, sei lá, 3. Opa, o meu número é menor do que o seu chute, né? Qual número eu estou pensando entre 1 e 5? Então vamos colocar 2. O número é menor que o chute. Opa, meu número é menor que o chute. Qual número estou pensando entre 1 e 5? Então vou colocar no 1. Menor que o chute. Digitei errado. Número menor que o chute. Número for maior que o chute. Na verdade, eu errei aqui. Então vamos mudar. Na verdade, o que eu quero é que o número seja maior que o chute. Isso, que o número é gerado aleatoriamente. E o número, vou colocar aqui só para ser bem claro, número menor que o chute. Isso. Então vamos tentar de novo. Então vamos começar pelo 3. O meu número é maior, então 4. Maior, 5. Parabéns. Né? Então agora sim. Então o número que eu pego aqui aleatoriamente, ele fica gravado aqui e o meu chute estava errado, né? A minha lógica aqui estava um pouco contrária. Acho que daria a mesma coisa. Enfim, só para a gente mostrar como que o laço do while funciona. Então aqui vocês têm as condições e isso vai ser mostrado toda vez para o usuário, né, enquanto o meu chute for diferente do meu número, né, gerado aleatoriamente aqui. Se eu tivesse esse laço o contrário, né, então eu já nem conseguiria executar esse trecho do código, porque quando eu chegasse, se eu tivesse digitado 5, por exemplo, a mensagem parabéns já não apareceria, porque 5 seria a condição de término do meu laço, de modo que eu não conseguiria mostrar para o usuário, usando essa estrutura aqui, a mensagem parabéns, né? Então, assim que funciona a do while, né? O próximo laço que a gente tem aqui, o for, né? Então o for, ele tem uma estrutura um pouquinho diferente, né? Então você tem aqui um trecho dessa construção, que é o inicializador,
do laço, do tipo for. Aqui no meio vai ser a condição de cancelamento, a condição de término do nosso loop. E aqui, depois do ponto e vírgula, a gente vai ter um incrementador que vai simplesmente ir para cima ou ir para baixo, por assim dizer, na escala numérica, de modo a criar a repetição. Então, vamos criar aqui primeiro uma bem simples. Então aqui, vou colocar assim, vamos começar em então aqui, né, esse é chamado de inicializador do laço for. Né? Então aqui eu estou criando uma variável do tipo integer, né, e coloco como 1, que é o começo. Então eu vou começar com um index, um índice, geralmente i para índice, index, sendo 1. E enquanto 1 for menor ou igual a 10, né, resolve o que tiver aqui entre os colchetes, e depois de resolver o que tiver aqui dentro, aumente i em 1. Né? Então, depois de executar o que tiver aqui dentro, i vai ser 2. E assim sucessivamente até o momento em que essa condição aqui for quebrada e o nosso for vai deixar de rodar. Então vamos colocar aqui contando, e vamos colocar aqui i, e vou dar um espaçamento só para ficar mais interessante aqui no terminal. Então vamos lá. Se a gente rodar, então vocês estão vendo aqui, contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, contando 1, então ele entra aqui, i é igual a 1, depois eu dou um espaçamento, quebra de linha, né? E essa condição aqui, ela ainda é verdadeira, né? Porque eu coloquei aqui o resultado, aumentei i com 1, então seria 2 agora no caso, né? Volto aqui, essa condição é verdadeira, 2 é menor ou igual a 10, então eu executo de novo. Isso, aqui, 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 até o momento em que vai ser 11, né? E 11 não é menor ou igual a 10, então a gente termina o for e sai aqui do nosso loop. Né? Então chegou aqui no final, vocês estão vendo que o 11 ele não é executado porque é a quebra aqui dentro do nosso laço. A próxima coisa que a gente pode ver aqui é ainda usando a nossa for, nosso laço for, é que você pode criar laços dentro de laços. Né? Então, se eu usar aqui um for para contar até 10, eu vou usar um outro for. Vamos colocar aqui igual a 1. Então, enquanto j for menor ou igual a i, j++, e vamos colocar aqui um símbolozinho. Vamos deixar sem quebra de linha aqui. E vamos colocar a quebra de linha aqui. Né? Então, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui para executar, para a gente poder visualizar. Então, aqui criei uma figura no terminal, né? E como que isso é formado? Então, eu entro aqui, meu i é colocado como 1, e isso vai ser executado enquanto i for menor ou igual a 10. Né? E aqui, dentro desse i, eu coloco um j, sendo como igual a 1. Só que a minha condição de término é o j ser menor ou igual a i. E aí eu aumento o j em 1. Então, nesse caso, é a nossa primeira estrelinha aqui, né? J é igual a i, né? Que é 1. Então eu quebro e saio desse loop aqui. E volto para o loop de cima. I é igual a 2 agora. Né? Então, i sendo igual a 2, eu coloco aqui j sendo como 1 de novo. Né? E enquanto 1 for menor do que 2, eu quero executar estrelinhas. Então aqui vão ser 2 estrelinhas, porque j começa sendo como 1, depois eu coloco, essa é a primeira estrelinha, então eu coloco j++, né? Eu aumento j em 1, é a segunda estrelinha, só que aí eu quebro esse for, porque esse for vai ser, o j aqui vai ser 2, e o meu i de entrada era 2, então 2 é igual a 2, e aí eu saio desse, né? E volto para for de cima, e agora é 3. Então 3, volto aqui no de baixo, j novamente como 1,
1 é menor que 3, então primeira estrelinha, 1, aumento j em 1, então 2, 2 é menor que 3, 3 igual a 3, coloco a terceira estrelinha, saio desse for de novo, volto para o for de cima. E isso sucessivamente, até a gente conseguir montar essa árvore por completo, né? Então, a cada vez que eu terminar esse for, estou adicionando aqui uma quebra de linha para criar mais ou menos essa figura, né? E tem aqui o final, então, nessa forma aqui de árvore, vamos dizer assim. Né? Então é isso. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer com os nossos laços, né? Vamos supor, vamos voltar naquele jogo de adivinhação, por assim dizer, e vamos colocar aqui o número, né? O número que a gente tinha colocado como sendo aleatório. Então aqui aleatório. Uma 5 de novo. E vamos colocar aqui enquanto for verdadeiro. Não? Então eu estou dizendo aqui que enquanto for verdadeiro, o que vai acontecer aqui dentro vai ser repetido e repetido. Então vamos colocar aqui de novo. Que número estou pensando entre 1 e 5. Então até aí tudo bem. E vamos pegar chute do usuário. Então aqui é o chute do usuário. E vamos colocar aqui agora um meio de sair, né, desse laço, né? A gente tinha usado anteriormente esse código aqui, né, para mostrar que alguma coisa ia ser executada enquanto fosse verdadeiro, né? E agora, se eu quiser usar esse tipo de laço, né, então eu tenho que, do modo como eu coloquei aqui, eu tenho que proporcionar um meio de sair agora desse laço, né, porque aqui está escrito true. Então, tem uma palavrinha que é utilizada também para a quebra de laços, né, para terminar e sair de um laço, que é a palavrinha break, que a gente vai usar ela aqui. Então, enquanto o número, se o número for igual ao meu chute, então eu vou mostrar a mensagem para o usuário, parabéns, né? Só que eu não quero que o programa seja mais executado. Então aqui entra a palavrinha break, né? Então, nesse momento aqui, se essa condição for verdadeira, eu vou mostrar a mensagem para o usuário, mas o break dá o interrompimento no meu laço, né? De modo que isso não é mais verdadeiro. Então eu saio, por assim dizer, forçadamente do meu loop, né? Então, se esse não for o caso, então eu quero continuar mostrando as outras mensagens para o usuário, né? Então, o meu número é maior do que o seu chute. E vou colocar aqui se o número for menor que o chute. Então, o meu número é menor do que o seu chute. Então, vamos lá de novo. Então, agora a gente deu uma reformulada no nosso loop, de modo que a gente não precisa usar o do while e pode usar aqui a palavrinha break. Então, vamos dar uma rodada aqui. Então, número entre 1 e 5, eu vou no 3. Opa, o meu número é maior do que o seu chute, né? 4, parabéns. Então, está vendo aqui, a partir do momento que o número gerado aleatoriamente aqui em cima for o mesmo que o meu chute, né? Então, a mensagem é mostrada, o break é executado e esse while ele é interrompido, né? Tem muita gente que tenta utilizar variáveis, né, de marcação, de modo a criar a condição de término, né? Então tem muita gente que vai fazer assim,
né? E vamos colocar aqui, ao invés de true, término, né? E aqui eu posso dizer que término false, né? Então eu começo como true, e a partir do momento que o meu chute for igual ao número gerado, eu coloco término igual a false. False vai ser analisado aqui em cima sempre, né? Essa variável vai ser analisada lá em cima, e a gente cria a quebra também. Mas não há necessidade disso, né? Então vamos colocar aqui 3, parabéns, dei sorte. E não há necessidade disso, né? A gente cria código totalmente desnecessário aqui, porque a gente pode usar a palavrinha break para sair de forma elegante, vamos dizer assim, do nosso laço, né? Bom, um problema que a gente tem no nosso código aqui é que o usuário ele pode digitar qualquer número, né? Então aqui eu estou digitando números esperados. Então se eu colocar aqui, por exemplo, eu mostro a mensagem para o usuário que número estou pensando entre 1 e 5, mas o usuário pode digitar 6, né? Então o meu número é menor que o seu chute. O usuário pode digitar 999, né? Embora eu esteja mostrando aqui para ele que ele deveria chutar um número entre 1 e 5, né, com a minha mensagem. Então a gente quer modificar isso de modo que o nosso programa seja um pouco mais específico, né? Então a primeira condição que a gente vai fazer aqui não é analisar se o chute é igual ao número que eu criei aleatoriamente, mas sim pular caso o usuário entre com algum número que não satisfaça a minha condição. Então vamos colocar aqui, se o chute for menor que 1, né, que eu estou falando para ele digitar entre 1 e 5, ou, esse é o operador ou, a gente já tinha visto no vídeo sobre operadores, se o chute for maior que 5, então eu não quero aceitar nenhum nem outro, né, então menor que 1 não me interessa, maior que 5 não me interessa, então eu vou mostrar uma mensagem para o usuário, somente números entre 1 e 5, por favor, né? E o que acontece agora? Eu quero que a gente ainda continue no nosso loop, né? Mas eu quero desconsiderar isso aqui. Para pular esse momento que não me interessa, né, existe a palavrinha continue. Então, caso o usuário digite menos que 1 ou mais que 5, eu vou mostrar uma mensagem para ele, mas eu vou ignorar esse laço, esse momento do nosso loop, pulando, indo para o próximo, ou seja, eu vou começar aqui do início, né? Então vamos cancelar aqui e vamos mostrar aqui de novo. Então agora eu vou digitar 6, né? Então somente números entre 1 e 5, por favor. Continue, né? O continue aqui ele vai retornar para o início do nosso laço e vai mostrar a mensagem de novo. Então aqui eu posso digitar menos 1. Somente números entre 1 e 5, a mesma coisa. Também não me interessa números que estão abaixo do menos 1, porque é o modo como o meu programa deve funcionar. Então se eu colocar o 3, aí a gente consegue passar por esse trecho do código e vamos analisar aqui o 3 de acordo com o código anterior, né? Então aqui funciona da mesma maneira como já estava funcionando. Então vamos colocar aqui o 4, também não é o 4. Vamos colocar aqui o 5, parabéns. E aí o código termina ali. Bom, a última possibilidade dos laços, né, que é esse for aqui que eu estou mostrando para vocês, para elemento em, né, a gente vai ver num próximo vídeo, quando a gente já tiver uma noção melhor sobre objetos, né? Então, acredito que com esse vídeo vocês tenham entendido um pouco melhor quais são os tipos de laços na linguagem Java, e o último tipo a gente vai ver num próximo vídeo. Eu aguardo por vocês. Qualquer coisa que vocês tenham aí para perguntar, só deixar nos comentários que eu respondo com o maior prazer. Uma boa semana e até o próximo vídeo.